Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Mais uma mensagem para abençoar a sua vida. E eu peço a você, amado, que passar aqui no canal, que deixe a sua curtida, que você compartilhe nos grupos sociais com seus familiares, que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E fique comigo aqui todas as manhãs, você será abençoado. E hoje eu trago um tema aqui para você, um tema muito importante para nós cristãos, que é o jejum. E a nossa leitura está no livro de Isaías, capítulo 58, versículo do 4 ao 14. E a palavra do Senhor fala assim: Eis que vocês jejuam apenas para destruir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum? E dia aceitável ao Senhor. Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e acabe com todo tipo de servidão? Será que não é este que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer e sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a língua ofensiva, se abrir o seu coração aos famintos e socorrer os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantando os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brecha e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanar o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se clamarem ao sábado do meu prazer, o santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e o sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amado, aqui Isaías 58 fala, Senhor Deus falando para o povo de Israel, o jejum que agrada a Deus, como é o jejum que agrada ao Senhor. Aqui ele fala das brigas, né? Vocês jejuam e brigam, ele fala dos defeitos da pessoa, ele fala que a gente busca os nossos próprios interesses, em vez de buscar do alto. Ele fala dos pecados, ele fala das brechas que a pessoa dá, e esse jejum não agrada a Deus. Aí ele fala, se você se humilhar, né? Aí ele fala em humildade, ele fala em bondade, você ajudar o próximo, né?
ajudar as viúvas. Ele fala de se humilhar diante do Senhor. Tudo fala nessa parte aqui de Isaías 58. Ele fala de você abandonar o pecado e você vigiar, você ser humilde, você ser bondoso. Esse jejum agrada a Deus, de você fazer um jejum que agrade ao Senhor, vigiando para não ficar com brigas, contenda, como ele fala aqui no início, né? Ele fala, eis que vocês jejum apenas para discutir, para brigar. Você tem que ter cuidado quando for fazer um jejum. Ele quer um jejum que seja, que você se humilhe perante a Ele, que você abra o seu coração, que você vigie, que você seja bondoso. Esse é o jejum que agrada a Deus. E quando você for fazer um jejum, você vigia, né? O jejum, ele deve iniciar e encerrar com oração, ter um objetivo, um propósito, né? Às vezes você quer fazer um jejum, eu faço muito assim, jejum, interceder pela minha família, pelas pessoas, jejum e um propósito, um objetivo no jejum. E você escolhe a duração do jejum. Eu faço no máximo 4 horas de jejum. 2, 3 vezes por semana você tem que escolher fazer o jejum, né? E escolher um texto bíblico para você ficar meditando, para você ficar nesse horário que você está de jejum. Você abre o jejum, ora, e nesse espaço do jejum você fica meditando na palavra, você fica louvando a Deus e você encerra o jejum com oração. E o jejum faz você ficar sensível, amada, à voz de Deus. Quando eu me converti, eu comecei a fazer jejum 2, 3 vezes por semana e me alimentar muito da palavra do Senhor. Eu tinha fome da palavra de Deus. E então eu tinha muitas revelações. Deus falava comigo, sabe? Porque o jejum te aproxima de Deus, faz você ser uma pessoa mais espiritual, não carnal. Faz você ter sensibilidade espiritual, faz você ter visões, revelações de Deus. Você fica mais sensível à voz de Deus, mortifica sua carne, né, os seus pecados. Às vezes você tem um pecado, você quer se libertar daquilo, então você faz um jejum para se libertar de algo, né? Para você ter experiência, entrar no mais profundo de Deus. Todo ser humano cristão tem que jejuar. E são 3 tipos de jejum, que tem o jejum total, né, que é sem comer nada, só com água. Tem o jejum parcial, que é abstinência de algo específico, que é o parcial, que é o jejum de Daniel, né? Não sei se vocês conhecem o jejum de Daniel. A Bíblia tem muitos tipos de jejum. Tem o de Daniel, que Daniel comia só legumes, não quis comer das iguarias do rei. Está lá em Daniel capítulo 10, é o jejum parcial. E tem o jejum intermitente, que fica um período sem comer, né? E o jejum, a oração, a meditação da palavra são armas espirituais que todo cristão deve praticar constantemente, né? Entrar no mais profundo de Deus, porque assim a gente tem autoridades espirituais. Tem uma passagem na Bíblia que os discípulos do Senhor não conseguiram expulsar um demônio. Jesus fala, porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então você jejuma, o Senhor Jesus mesmo, ele jejuou 40 dias, está lá em Mateus 4, 40 dias sem comer, jejum longo, sem comer. Moisés também ficou os 40 dias sem comer e falava com Deus face a face. Mas naquele tempo, homens de Deus, né? Naquele tempo é diferente do nosso. A gente não passa muito tempo sem comer. Tem pessoas que conseguem passar 3 dias, né? Só na água. Mas eu, por exemplo, não passo muito tempo não, porque eu tenho problemas de saúde, então
Depende de cada pessoa e você escolhe qual jejum você quer fazer, parcial ou total, mas depende de você, né? Melhor parcial, que você não fica muito tempo sem comer. Aí você medita na palavra, você ora e você se aproxima mais de Deus. Quando você jejuma, você fica mais no profundo de Deus. E esse jejum aqui do Isaías 58, o Senhor fala, é o jejum que agrada a Ele. Ele fala, o Senhor os guiará continuamente, lá que no versículo 11, e lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca secam. E o jejum fortalece você, fortalece a sua vida. E você entra no mais profundo de Deus, através do jejum. Fica essa palavra ao seu coração, permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha estar conosco, guiando os nossos passos, nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal, em nome de Jesus. Guarda toda a nossa família, nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor visite as pessoas que estão precisando de cura, visite os hospitais, trazendo a cura. Para Deus, nada é impossível. Que o Senhor venha visitar aquelas pessoas que estão precisando, meu Deus, de restauração na saúde, cura toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir as portas de emprego, aquele que está desempregado, venha liberar aquela causa na justiça, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar os casamentos, abençoar a vida sentimental daqueles que estão precisando, colocando a pessoa certa no caminho dela, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer libertação àqueles que estão sendo escravos nos vícios, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe o seu dia. Até mais.